Olá, camarada! Outubro de 2017 marcam 100 anos da Revolução Russa. E como você sabe, datas comemorativas podem cair no Enem. A Revolução Russa dá início à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí um importante ator, um fundamental ator para a gente entender a política do século XX. Seja por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta da Guerra Fria, por conta do mundo bipolar, diversas maneiras que esse assunto pode aparecer para você. A gente vai falar de um só, que é só o que dá para falar em uma questão. E aqui a gente tem um texto clássico que fala sobre o início da Revolução, que é um texto do historiador Hobsbawm. Vamos dar uma olhada nele? Uma Rússia liberal burguesa teria de ser conquistada pelo levante de camponeses e operários que não sabiam nem se importavam com o que era isso, sob a liderança de partidos revolucionários que queriam outra coisa. Ou, o que era mais provável, as forças que faziam a revolução iriam além de seu estágio liberal burguês, passando para uma mais radical revolução permanente. Contudo, em 1917, estava tão claro para ele, Lenin, quanto para todos os outros marxistas russos e não russos, que simplesmente não existiam na Rússia as condições para uma revolução socialista. Sua revolução tinha de espalhar-se em outros lugares. Então o texto traz para a gente aqui duas situações interessantes para a gente analisar. A primeira delas é que ele faz referência aos partidos marxistas, aos líderes marxistas russos e não russos. Ele está falando aqui, é claro, dos mencheviques e dos bolcheviques. De um lado, você tinha uma galera que estava querendo que a Rússia passasse por uma revolução liberal e se tornasse um país capitalista antes de começar a Revolução Socialista, e de outro lado, os bolcheviques, que foram os vencedores, que queriam partir direto para a Revolução Geral. Tá? E, por outro lado, você tem também a questão dos camponeses e operários que não estavam ligados a esses ideais, que não estavam aí bastante interessados no que seria uma revolução liberal burguesa, no que seria o socialismo, etc, etc. Estão mais preocupados aqui com a sua condição econômica, com a sua condição social, que está debilitada por conta da Primeira Guerra Mundial, por conta da guerra entre a Rússia e o Japão anteriormente, no início do século, enfim, por diversos motivos aí estão se revoltando contra o regime do czar. Vamos dar uma olhada agora no enunciado. O período pré-revolucionário na Rússia do início do século XX expõe, segundo a visão do historiador Eric Hobsbawm, a distância ideológica existente entre a liderança revolucionária e os atores dos levantes de março e outubro, sejam eles. Então aqui você tem uma informação que está lá no texto, você pode voltar ao texto e verificar, que existe uma distância ideológica entre os atores da Revolução e os ideólogos da Revolução. É sobre isso que ele fala ali, quando ele diz que não existem as condições, tanto econômicas quanto sociais, para você ter uma revolução socialista naquele momento. Tá? E ele pede aqui para você selecionar quais são os atores desses levantes. Então é uma questão bastante fácil. A resposta está logo aqui na primeira alternativa, alternativa A. Os trabalhadores do campo e urbanos. É claro que ele está falando sobre isso quando ele fala lá no texto sobre os campesinos, sobre os trabalhadores urbanos, que são, de fato, aqueles que vão levar a cabo a Revolução Russa. Alternativa B, o proletariado organizado em conselhos. Bom, isso aqui não está correto, porque o proletariado não estava organizado naquele momento numa visão socialista do que seria o proletariado e principalmente em conselhos. Os soviéticos haviam sido proibidos pelo regime czarista. Alternativa C, a consolidada burguesia industrial. Bom, a gente já sabe que não havia uma burguesia industrial consolidada na Rússia pré-revolucionária, então a alternativa está errada. Alternativa D, os militares de baixa patente. Você tem até uma participação bastante importante dos cadetes na Revolução Russa, mas isso não está nem expresso no texto, nem a gente pode dizer que os cadetes foram os principais atores dessa revolução. São mesmo os camponeses e os operários. E a alternativa E, a aristocracia liberal. É claro que a aristocracia não vai participar de uma revolução que tem por objetivo acabar com a aristocracia. Então, para reforçar a alternativa correta, que é a primeira, alternativa A, é uma questão que fala sobre os movimentos sociais ali que estão modificando uma determinada estrutura, um assunto que o Enem gosta muito, lembre-se disso. Boa sorte!